Se a sua casa tivesse o poder de sentir e pensar, o que ela diria sobre você e a sua família? Para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal a gente vai conversar sobre filmes, livros, séries, tudo aquilo que nos faz olhar para a vida a partir de diferentes ângulos. Se você gosta desse tipo de reflexão, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque isso me ajuda muito na produção de conteúdos e também te ajuda a acompanhar todos os conteúdos novos que saem por aqui. Galera, tá tendo uma obra aqui do lado, eu espero demais que esse som não atrapalhe o vídeo e eu vou continuar gravando porque é o único momento que eu vou ter para gravar para vocês, mas vamos lá. Valor Sentimental acaba de receber 9 indicações ao Oscar de 2026, inclusive o de melhor filme. E eu confesso que a minha expectativa estava bem alta depois de ter assistido A Pior Pessoa do Mundo, que inclusive tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar linkado, que é o mesmo diretor, o Joaquim Trier, e tem a mesma protagonista, que é a Renata Reinsve. E eu fiquei pensando se Valor Sentimental iria reverberar da mesma maneira que A Pior Pessoa do Mundo continuou reverberando em mim depois de ter assistido. A Pior Pessoa do Mundo é um daqueles filmes que tem grande potencial de continuar aparecendo em situações da sua vida, como em convivências do cotidiano, em dilemas que você tem. E eu percebi que depois de ter assistido o Valor Sentimental, eu vivenciei e estou vivenciando exatamente a mesma coisa. Ele continua ali reverberando, mesmo depois do filme ter acabado. Esse filme me fez acessar alguns aspectos da minha existência que normalmente no dia a dia passam despercebidos. E eu acredito que eu não tô sozinha nessa. Eu vou falar pra vocês o que eu percebi do filme e depois me conta nos comentários se fez sentido pra vocês também ou se vocês perceberam outras coisas diferentes. A história da Nora começa de um jeito muito delicado e sensível, a partir da casa onde ela viveu com a irmã e com os pais quando era criança. Mais especificamente, a gente tem acesso a uma redação que a Nora escreveu quando era criança, falando sobre o que ela achava que a casa percebia sobre as pessoas que conviviam ali e que já tinham passado por ali antes. Uma das coisas que a casa percebia é que existiam barulhos incômodos e que tornavam a casa mais pesada. E esses barulhos geralmente vinham dos pais da Nora. Quando os pais se separam, aqueles barulhos deixam de existir e a casa fica mais leve, mas também deixam de existir os sons que eram bons, que faziam parte daquele preenchimento, daquela presença que existia na casa. Nessa descrição inicial, a gente ganha uma janela, uma abertura para entender como era esse mundo interno da Nora. Nada fica muito explícito, né? Não é dito que ela ficou muito triste ou que os pais brigavam muito, mas nas imagens e nas palavras fica implícito que deve ter sido sofrido para Nora vivenciar naquela casa. Deve ter sido também doloroso ter visto o pai partir e não entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo ver o sofrimento da mãe. Depois dessa introdução tão bonita, apesar da tristeza, a gente já encontra a Nora e a irmã adultas e o reencontro delas com o pai. O contexto é o velório da mãe delas e depois de tanto tempo sem encontrar o pai, que também não fica claro quanto tempo faz, mas fica implícito, ali no ar existe uma certa estranheza, um constrangimento, uma certa falta de tato com as palavras, de como agir e também, claramente, muitas coisas que não foram ditas entre eles. Depois desse encontro, o pai, que se chama Gustav e também é diretor de cinema, tenta ficar ali nas redondezas buscando convencer a filha dele, a Nora, de atuar num papel que ele tinha escrito para ela. Enquanto acompanhamos a tentativa desse pai se reconciliar com as filhas, a gente também acompanha e revisita o passado do Gustav dentro daquela mesma casa. Um passado marcado por vivências de abandono e com pouco espaço para elaboração, compreensão, acolhimento e até mesmo para uma nova forma de dar sentido para esse passado. E no final das contas ele acaba, sem perceber, reproduzindo a própria história. Quando ele sabota a relação com as filhas, quando ele termina abandonando e evitando essa relação que ele poderia ter com elas. A forma como Gustav foi aprendendo a
ter qualquer tipo de conexão com as filhas foi através da produção da arte, do trabalho dele. Então ali naquele meio controlado, que tinha início, meio e fim, ele conseguiria ter um acesso a elas com menos risco, vamos dizer assim, de ter a rejeição, delas se afastarem, delas não quererem estar com ele. Já a Nora também tem uma relação ambígua com a arte, porque apesar dela acessar muitos sentimentos intensos quando ela atua, entra no personagem, não são sentimentos dela. Ela diz que se conecta com os próprios sentimentos quando está atuando, mas na verdade ela se desconecta dos próprios sentimentos, né? Ela tá ali muito num lugar de fuga nas vivências que a gente tem acesso durante o filme. Desde pequena, então, a Nora, que vivia nesse contexto de brigas, de menos cuidado do que foi pedido, do que era necessário com ela e com a irmã, foi ela que assumiu esse posto de cuidado da irmã mais nova, que é a Agnes. E ela quem a cuidava das necessidades básicas da irmã, quem a acolhia, quem protegia, quem acalmava. E aí, nesse contexto todo, eu fiquei me perguntando, mas quem cuidava da Nora? Quem é que estava ali por ela? Quando ela estava pela irmã mais nova, numa idade que talvez ela nem teria capacidade de oferecer o que a irmã mais nova precisaria. A minha hipótese é que, mesmo depois de muito tempo afastados, o Gustav consegue identificar, reconhecer algo na filha dele, na Nora, que ele já vivenciou anteriormente na própria família, em outro vínculo familiar que eu acredito ter sido com a mãe. Então ele reconhecia ali talvez certos sentimentos como a raiva, o embotamento afetivo, né, essa indisponibilidade que talvez se assemelhe ao modo como ele se sentia dentro do próprio contexto familiar dele. E talvez por isso ele tenha acessado a filha através daquilo que ele criou, do roteiro que ele produziu, da personagem que ele fez para ela, mesmo sem estar junto dela, mesmo sem saber o que se passava nos bastidores da vida dela quando ele não estava presente. E a partir dessa leitura eu fiquei pensando que nesse filme a arte ela serve tanto como um lugar de fuga quanto um lugar de salvação. É nela que tanto o Gustav quanto a Nora se esquivam da dor, mas é também nela que algo novo se constrói. É através do roteiro que o Gustav consegue reconstruir o contato e o vínculo com a Nora. E é através desse mesmo roteiro que a Nora consegue se sentir vista, talvez pela primeira vez, pelo pai dela. Talvez tenha sido ali que o Gustav encontrou a oportunidade de se redimir com ela e consigo mesmo. E você, o que você achou de Valor Sentimental? Você já assistiu? Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, se inscrever, ativar as notificações e aproveita também para compartilhar com mais pessoas que gostam também desse tipo de conteúdo. Coloca nos comentários alguma dica que você gostou, algum filme que você gostaria de ver aqui. E quem sabe nos próximos vídeos eu também posso falar sobre ele. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.